Jesus. Vanusa, a gente tem visto os frutos da vida dela, mas nada mais poderoso do que os frutos, querido. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, nós precisamos olhar os frutos, aquilo que realmente ela tem produzido, porque no Senhor nós produzimos algo poderoso. E quanto mais nós formos para Ele, quanto mais nós nos lançarmos diante dEle, mais Ele vai fazer em nós e através de nós. Então que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Pai, nós entregamos mais uma vez a tua filha diante do Senhor. Usa ela agora com poder e graça para trazer mais uma vez aquilo que o Senhor quer liberar nesta manhã, nesse dia. Eu sei, ó Deus, eu sei que o Senhor já tem queimado no espírito dela, já tem, ó Deus, impresso nela, ó Deus, essas verdades, e que, ó Deus, e ela possa então ser usada com poder e graça, para trazer à tua igreja, aos filhos e filhas, uma porção especial nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja, paz, graça e paz do Senhor Jesus. Fui desafiada a estar trazendo uma palavra para vocês hoje, então primeiro a gente obedece, depois vê o que faz, né? Amém. Vamos lá. Primeiramente eu queria dizer para vocês o porquê de eu estar ministrando essa palavra hoje. Já tem um tempo que Deus tem falado comigo, sobre santidade. E eu perguntando para Deus, que palavra que eu ministro para a igreja, o que o Senhor quer falar ao coração das pessoas. Ele falou assim: Vanusa, eu tenho te separado já há algum tempo. E é isso que você vai falar para as pessoas, Nós estamos na iminência aí no fim dos tempos. Nós, como igreja, nós acreditamos nisso, amém? Que todos os sinais apontam, para que a promessa de Deus se cumpra. Então, lendo as Escrituras, Deus trouxe ao meu coração que todas as vezes que fala sobre a vinda de Cristo, tem uma exortação à santidade, antes dessas Escrituras. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma vida de santidade. Amém? Abram, por favor, a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Vamos lá. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente o que estão fazendo vocês, continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Amém. Então, vamos começar pelo começo, não tem como falar da santificação sem antes falar do novo nascimento. Então, essa santificação ela começa a operar em nós através do Espírito Santo, a partir do momento em que nós nos convertemos, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, Ele passa a ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Então, aí começa um processo de santificação na nossa vida, O nosso espírito que nasceu morto, porque nós somos, seres compostos por alma, corpo e espírito. O nosso corpo e a nossa alma nascem vivos, Nosso corpo é esse transporte que nos carrega, que nos leva para os lugares, a nossa alma ela é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas vontades,
Mas o nosso espírito, gente, a gente nasce com o espírito morto. Por quê? Porque quando teve a queda do homem, né, o Espírito Santo de Deus se retirou da presença, né? Nós fomos afastados da glória de Deus. Então, isso fez com que a gente hoje nascesse com o espírito morto. Mas graças a Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz, nós tivemos esse poder de ter uma reconciliação com o Pai, né? Amém? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Como que é feito esse processo dessa santificação na vida de um cristão, tá bom? Veja o que a palavra de Deus diz sobre esse caminho, né, de obediência ao Espírito Santo, né, nos guiando nessa transformação à natureza divina a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo, né? Esse processo aqui é o que a Bíblia chama de santificação, né? E o que significa santificação? Santificação é a separação, né? Deus nos separa. Para que Deus nos separa? Ele nos separa para que a gente comece esse processo dessa transformação, né? A gente começa um processo de renúncia daquilo que é considerado impuro, mal, profano, né? Não tem como a gente viver uma vida de santidade carregando ainda a velha natureza, né? Nós precisamos de um espírito vivo em nós para que nós possamos, a partir de agora, avançar na caminhada com Cristo. Amém? Gente, qual a principal característica de Deus, assim? Eu vejo, né, pela leitura das Escrituras, que em todo lugar se fala que Deus é santo, né? Tem outros vários atributos, mas a principal característica de Deus é a santidade. Então, partindo desse princípio, a gente vai ver aqui que na vida do crente, né, eu vou falar do crente porque aqui a gente está falando ainda do princípio, né, da nova conversão. Então, a santificação ela ocorre em 3 estágios. Eu separei 3 pontos aqui para compartilhar com vocês, tá? O primeiro ponto é a santificação imediata, instantânea, né, que acontece no Espírito. Como eu disse para vocês, a gente nasce com o Espírito morto. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do vivo Deus, ele vem fazer morada em nós. Então, a gente começa aqui, a partir de agora, essa santificação que nos dá, o Espírito Santo de Deus, ele nos empodera, ele começa a controlar a nossa vida, de fato que ele fica assim, olha, agora não é mais com você, agora é comigo, o controle é meu, né? Nós entregamos a vida para Jesus, então o governo da nossa vida está nas mãos dele, amém? Então a gente parte desse princípio, o Espírito Santo começa a fazer esse trabalho em nós, e a partir desse momento a gente entra nesse princípio da santificação, nessa santificação instantânea, o nosso espírito morto hoje passa a ter vida. Então, eu quero ler um outro texto para vocês aqui. A gente vai ler muito a Bíblia hoje, tá, gente? Gálatas 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, né, a pessoa que entrega a vida para Cristo, ela tem a vida redimida pelo sangue de Jesus. Ela foi separada do pecado e hoje ela é livre, né? Nós podemos dizer que a gente vive uma liberdade hoje, que muitas pessoas hoje que são presas em vícios, né, elas acham que tem uma vida de liberdade, que tem uma vida, eu estou vivendo a minha vida, eu estou fazendo o que eu quero da vida. Engano dessas pessoas, né? A gente sabe que a verdadeira liberdade a gente só encontra em Cristo. A gente tem o poder de dizer não para o pecado, de dizer não para as tentações, porque o Espírito Santo é quem nos capacita para isso, né? Então, gente, esse processo da santificação só é possível a partir do momento que o Espírito de Deus começa a agir em nós, tá bom? O outro texto para constatar isso é Romanos 6, 22, 23, que diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E no fim, nesse processo, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso, né? Então, olha só.
depois de libertos e transformados em servos de Deus, os frutos, né, que nós vamos colher é o fruto da santificação. Não tem como a gente continuar, né, uma caminhada com Deus colhendo os frutos ainda da nossa vida de pecado, né? Nós precisamos agora, a partir desse momento, colher o que a gente está plantando. Se você está plantando coisas ruins, o que você tem semeado? Né? É isso que a gente tem que ver na nossa vida. Igual o pastor estava falando ali, os frutos que a gente colhe é os frutos do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais com Deus a gente anda, mais com Deus a gente se parece, mais com Ele a gente se torna semelhante. Então não tem como um cristão de verdade, aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregar a vida para Jesus e ainda viver uma vida em pecado, né? Essas pessoas que às vezes passam por isso, elas precisam de quê? Daqueles que realmente entenderam o propósito de chegar perto deles e falar assim: irmão, não é bem por aí. Exortação, né? A palavra de Deus nos diz, exorta o irmão, né? Que você está vendo que não está indo pelo caminho certo. Então, assim, às vezes a gente fica meio assim, sem jeito, né? Vou dizer assim, de falar com as pessoas sobre algumas coisas, mas, gente, esse é o nosso papel como cristão, né? Jesus fazia isso. E nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo, né? O que Ele fez e a gente fazer exatamente como Ele fez. Amém? Então, vamos lá. Vamos passar para o ponto seguinte. O ponto 2 é a santificação progressiva. Essa santificação progressiva, gente, ela acontece na nossa alma, né? A instantânea no espírito. A progressiva, ela acontece na alma. Por quê? Porque a nossa alma é onde vem as encrencas todas, né? É o sentimento, é as nossas vontades, e a gente sabe que a nossa vontade, se fosse tão boa assim, a gente não precisava de um Salvador, não é verdade? Então, Cristo, Ele veio justamente por isso, para fazer essa transformação da nossa vida, né? Uma transformação na mente, transformação no corpo, na alma e no espírito. Então, Ele age nas nossas emoções, nas nossas vontades, e essa santificação progressiva, ela é esse meio do caminho que a gente chama da caminhada com Cristo. É onde Ele vai nos purificando, nos convencendo do pecado. Ele vai colocando em nós aquele incômodozinho quando a gente peca, né? E a gente fala assim: ai, o que eu fiz? Né? E não com remorso, tá, gente? Com arrependimento, por favor. Né? A gente fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Isso, gente, isso é um bom sinal. Por mais que a gente ainda erre, mas isso é um bom sinal. Porque isso quer dizer que o Espírito Santo está agindo em você e está assim: filho, você tropeçou, mas vamos embora, vamos continuar. Vamos continuar, porque Deus, Ele é misericordioso. Ele te perdoa, né? O que Cristo fez, né, com a mulher adúltera? Ele falou assim: filha, vá e não peques mais. Seus pecados estão perdoados, mas não peque mais. Então, é exatamente isso que Ele faz conosco, né? Então, a gente precisa entender que as nossas vontades e as nossas emoções, elas precisam ser submissas à vontade de Deus. Nós precisamos nos render e nos submeter a Ele todos os dias. Gente, a nossa cruz, a gente tem que tomar ela todos os dias, né? A gente venceu hoje, mas amanhã é um outro dia. Amanhã o inimigo continua atrás da gente, tentando puxar nosso tapete e nos levar novamente, né, para um lugar de escravidão, né? Na experiência vivida pelo uso da palavra e da nossa entrega no dia a dia, entre alegrias e dissabores, os cristãos vão sendo gradativamente santificados pela obra do Espírito Santo. Gente, essa fase do crescimento espiritual, ela nada mais é uma preparação para a vinda de Cristo, né? Na palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo, né? O que Deus busca de nós é um relacionamento como filhos, né? Nós não fomos criados, gente, para ser pregador, para ser pastor, para ser ministro de louvor, para ser diácono, para ser baterista. Então, brincando, irmão. Então, a gente não foi criado para isso. Tudo isso foi criado por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Então, precisou de alguém para falar assim: ei, vamos lá, vamos mudar esse caminho, vamos fazer essa conversão, né? Nós nascemos para ser filhos. Amém?
né? Nós nascemos para ter um relacionamento com Deus. O nosso propósito aqui na terra é adorar a Deus, né? Nós temos um chamado, cada um de nós somos chamados para algo, mas se tem uma coisa que Deus nos chamou o tempo todo é: sede santos porque eu sou santo, né? A gente fica querendo agradar a Deus fazendo coisas, não, só se aproxima dele. O seu chamado, quem vai te mostrar, ele vai falar assim: filho, então, estou vendo que você tem um jeitinho para isso aqui, vamos que eu preciso de você nesse lugar. É um corpo de Cristo, né? Nós somos uma engrenagem, a gente precisa estar andando junto, conectado para que as coisas deem certo, né? Cristo foi e falou: eu vou deixar o meu Consolador, meu ajudador aqui, porque é Ele quem vai guiar vocês para onde vocês devem ir, né? E eu acho engraçado que hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida e mesmo assim, às vezes, a gente quer caminhar do nosso jeito, né? Fazer as coisas do nosso jeito, né? Nós temos o ser mais sábio, mais inteligente, mais puro, mais justo dentro de nós. E a gente ainda quer fazer as coisas da nossa forma, né? Então, esse crescimento progressivo, né, essa santificação progressiva, ela acontece nessa área. É o Espírito Santo colocando a nossa carne debaixo dos seus pés, que é onde ela tem que estar, né? A santificação ela acontece desse jeito. É as nossas vontades submissas à vontade de Deus. Não é assim: Deus, eu quero isso, mas que contudo seja feita a tua vontade. Amém? Nós precisamos aprender a nos colocar nesse lugar se a gente quiser ter uma vida plena com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma pessoa, gente. Às vezes eu me pego rindo de mim mesma. Em casa eu me pego falando sozinha e quando eu me dou conta, eu estou conversando com ele sem perceber, né? Por quê? Porque isso é você entender que se tem uma pessoa que pode te ajudar em tudo que você precisa, te mostrar o caminho, essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, né? Jesus está lá com o Pai, lá no céu, mas o Espírito Santo está aqui, né? Então, essa santificação progressiva também faz parte da gente cuidar, né, gente, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, né? A gente às vezes adoece, sente uma dor que sabe que não é normal e fica protelando para ir ao médico. Você não está sentindo essa dor sozinho. O Espírito Santo está aí, né? Muitos de vocês sabem aqui, eu tive câncer e o primeiro sinal de alguma coisa errada, eu corri atrás de médico, tá? Insistentemente. 3 médicos falaram assim: não, você está com hemorroida. Se eu tivesse ouvido os 3, eu poderia não estar aqui agora. Mas algo dentro de mim que eu chamo de Espírito Santo está assim: filha, corre atrás porque não é isso não. A Rafa está aí de prova. Minha mãe: Danusa, você tem que acreditar no médico. Eu falei: mãe, eu acredito em Deus, eu estou acreditando que o Espírito Santo está testificando em mim. Eu não estou com isso, eu tenho certeza que eu estava com câncer, gente. E graças a Deus eu encontrei um médico que me ouviu e ele pegou e falou assim: realmente você estava certa, ainda bem que você foi teimosa. Eu peguei e falei assim: minha teimosia tem nome e sobrenome, é o Espírito Santo de Deus. Então, gente, a gente precisa aprender a se colocar nesse lugar e saber ouvir qual voz que a gente está ouvindo, né? Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar em nós muito fortemente nessa fase do meio aqui, né? Nessa passagem que eu li para vocês aqui, me achei. Efésios 4, 17 e 24, fala assim, não li não, vou ler, tá, gente? Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, luxúria, a dissolução à luxúria, tá, gente? Para com cobiça cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes o ouvido e nele fostes instruído, segundo é a vontade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, coloque de lado, né, o velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Né? Olha que palavra poderosa é essa, gente. Essa passagem mostra para a gente como devemos viver hoje, evitando os erros de ontem, e como viver o amanhã, evitando os erros de hoje. Né? Então a gente precisa colocar nesse lugar. A palavra de Deus, gente, tem a instrução de toda a nossa vida. Quer ter sucesso? Falar igual falou um pastor que eu não me lembro agora. Come a palavra. Né? Tudo que a gente precisa está nela. Toda exortação que nós precisamos para viver uma vida que Deus quer, a vida que Deus sonhou para a gente, está aqui na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. O Espírito Santo é quem vai nos moldando conforme a sua vontade. É um processo que muitas das vezes nós queremos pular as etapas por não ver resultados. Né? Aí isso me lembra o fato da semente. A semente, quando você planta ela na terra, gente, ela demora um bom tempo para implodir. Né? Mas depois que isso acontece, ela cresce para onde? Para baixo ou para cima? Ela cresce para baixo. Primeiro ela aprofunda as suas raízes. Né? Então ali a terra tem todo o nutriente que a gente precisa, né? Que a semente precisa. Então essa semente, depois que ela firma as raízes na terra, é que ela fica pronta para brotar. Né? E às vezes a gente entra na presença de Deus, a gente já quer entrar e já quer fazer, e eu não estou vendo nada acontecer. Gente, eu vejo muita gente relatando para a gente: nossa, eu vim para a presença de Deus, mas nada acontece na minha vida. Né? Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido isso também. É o processo. É o processo que as pessoas não conseguem esperar. Elas acham que tem que ver, elas acham que vão vir para a presença de Deus, que elas vão enriquecer, que elas vão, né, mudar de emprego, o salário vai aumentar, né, que vai arrumar um casamento. Tá vendo, gente? Isso aí, ó, processo. Segura, irmão. Mas aí, gente, o que acontece? A gente precisa entender que tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo acontece no tempo de Deus. Para alguns acontece mais rápido, para uns um pouco mais lento, mas acontece. A gente tem que permanecer firme. A palavra de Deus tem que ser tão forte dentro de nós que mesmo no meio de qualquer tempestade, a gente vai ser como a árvore que vai nascer, mas as raízes dela estão ali, tão profundas que qualquer tempestade que vier não vai conseguir derrubar. Amém? E não derrubando essa árvore e ela ali com o solo todo regado, né, adequadamente. O que é regar o solo adequadamente? É a gente se encher da palavra de Deus, né? É a gente buscar a Deus em oração. Está com dificuldade? Antes de você pedir ajuda para o seu amigo, vai orar. Jesus é o nosso melhor amigo. Né? Nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência total de Deus se a gente quer frutificar. Os frutos vêm pela dependência, pelo relacionamento. Né? Nós nascemos à imagem conforme a semelhança de Deus. Esse conforme a semelhança de Deus, por que diz assim? Porque nós nascemos à imagem, né? A imagem é aquilo que reflete, mas a semelhança com Deus, que era a santidade lá no Éden, né? Ela foi perdida. E Jesus veio para fazer essa ponte e nos trazer para esse relacionamento de novo. Então, a semelhança com Deus a gente vai conseguindo novamente no processo, é na caminhada. Então, a gente precisa entender que os processos são necessários. E ele cabe justamente aqui, nessa santificação progressiva, né? É aqui que a gente vai aprendendo a dependência do Espírito Santo de Deus. Em Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Até a própria criação de Deus, né? Que não depende dele, ela vai devagar, ela tem seu tempo até ela ser perfeita. Por que nós que somos tão dependentes dele quer que Deus faça do nosso jeito,
o nosso tempo, a nossa vontade. Rendição, queridos. A palavra é rendição. Vamos nos render ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo, porque Deus está se movendo. A gente está movendo junto? A gente quer as bênçãos, mas a gente está movendo junto? A gente está fluindo junto com esse rio de águas vivas? Está passando aqui, ó. Quem está mergulhando nesse rio? Isso é para a gente pensar. A gente realmente está vivendo uma vida cristã, como Deus quer, né? Nós precisamos aprender a viver pela fé. Em 2 Coríntios 4, 16 e 18, põe aí, Rutinha, por favor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque o que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, aleluia. Gente, essa palavra queima muito forte no meu coração, porque a gente veio com o propósito de adorar a Deus, de buscar e pensar nas coisas do alto. Mas quantas das vezes a gente só pensa nas riquezas aqui da terra, né? Naquilo que a ferrugem corrói, né? Naquilo que o homem pode tirar da gente. São coisas que vão passar, né? A gente indo, a gente ficando, vão passar. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não. Ela é eterna. Então, se a gente tem que buscar algo, a gente precisa buscar as coisas que vêm do alto, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas, a Bíblia diz que é todas. Você crê na palavra de Deus? Se Deus diz que é todas, é porque são todas. Não tem a, se ou mais, são todas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não tem erro, gente. Com Deus não existe plano B. Ele é o plano A, o plano do amor perfeito. E é nele que a gente tem que se agarrar. Tá difícil? Segura em Deus. Tá fácil? Continua segurando em Deus. Tá na glória? Pula no colo dele de uma vez, beija ele e fala assim: Deus, como eu te amo. Eu já falei, gente, porque eu tenho certeza que quando eu estiver na glória, eu vou apertar ele demais da conta. Só para descontrair, tá, gente? Mas é verdade. Não é isso que a gente faz com o pai e com a mãe quando a gente ama, que o pai chega em casa, a mãe chega em casa do trabalho, a gente morrendo de saudade. Né, Flávia? Flávia com as crianças aí, não é assim? A mãe, pai, todos felizes porque o pai e a mãe chegaram em casa. Nós com 10 vamos ser igualzinho. Nós somos filhos. A gente tem que parar de tratar Deus como se fosse uma pessoa que só vai nos abençoar, nos cuidar ou nos tratar. Deus é o nosso alimento, né? Ele é o nosso destino. É nele que nós vamos fazer morada e ele fazer morada em nós. Amém? Então vamos lá, a gente partir para encerrar. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a santificação definitiva, que essa é a melhor de todas, né? Essa santificação definitiva, ela vai acontecer aonde? No nosso corpo, né? A inicial foi no espírito, a progressiva na alma, mas essa vai acontecer no corpo. Por que no corpo? Porque quando Jesus voltar, a igreja gloriosa de Cristo vai se apresentar a ele sem rugas, sem defeitos, sem mácula. E o que vai acontecer, gente, no arrebatamento? Nós vamos subir com Cristo, nós teremos o nosso corpo glorificado. É aí que vem a santificação definitiva. É quando a gente vai alcançar o nosso alvo, que é a vida eterna.
quer receber esse corpo glorificado e a coroa da vida, sentar na mesa do banquete com o Pai e se alimentar. Hoje nós nos alimentamos pela palavra, que nós temos hoje a palavra dele. Mas lá na eternidade, a gente vai se alimentar do próprio Deus. Amém? Em Efésios 5, 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso tudo vai acontecer, gente, no final. É o desfecho da obra da redenção. É o verdadeiro propósito da cruz. Jesus veio para quê? Para nos reconciliar com Deus. Para que a gente tivesse um lugar de honra nesse lugar. Quem aqui quer estar nesse lugar? Amém? Então, só mais uma breve passagem aqui para nós encerrarmos. A salvação mais a santificação é estar no centro da vontade de Deus. É a completa obra da redenção. Estou salvo, mas e agora? Agora se santifica, porque Deus está te esperando. E na palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. De que vale a nossa caminhada se no dia mais importante a gente não vai ver a glória dele? Rendição. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos nos render ao agir de Deus, ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Só mais uma coisinha. Isaías 1,18. Põe aí para mim, Rutinho, por favor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, e se tornarão como a lã. Gente, o branco, ele significa pureza, né? Ele passa para a gente uma imagem de pureza. E a neve, o entendimento que eu tive foi que a neve vem do alto, certo? Vem do céu. Quando a neve cai na terra, o que ela faz? Quando ela vem em grande abundância, ela encobre tudo, né? Tudo fica por baixo da neve. E é isso que a santidade que provém do céu diretamente para nós faz. A santidade que vem do alto, ela encobre a multidão de pecados. Os nossos pecados ficam encobertos. Porque nós temos, né? Os pecados que a gente conhece, mas tem aqueles pecados ocultos também. A santidade que vem do alto, ela encobre essa multidão de pecados, até aqueles que a gente nem sabe que existem dentro da gente. E já a lã, ela traz o entendimento de uma santificação de dentro para fora, porque a lã, né, a ovelha, né? A lã, ela vem da ovelha, então nós que somos ovelhas de Cristo, né? Cristo é o nosso pastor. É uma santidade que vem de dentro para fora. Essa santidade que vem de dentro para fora é aquela que as pessoas veem, né? Que são os nossos frutos. Então, na hora que eu li esse texto, eu vi, ela foi até numa ministração do pastor Luciano Subirá. Na hora que ele falou, eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Que coisa louca, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E quando eu construí esse entendimento dentro de mim, eu falei assim, uau, é isso. Tem aquela parte que é com ele, mas tem a parte que também é minha responsabilidade. É a lei da herança e da responsabilidade, né? A herança é aquilo que nós já temos nele, né? Porque nós somos cordeiros de Cristo. Amém? Mas tem a nossa responsabilidade. E a gente não pode se esquivar, né? Daquilo que é imposto a nós fazer. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também.
para a gente alcançar essa santidade plena, né? Perfeita. Então, gente, Deus disse: sede santos porque eu sou santo. A santidade é um chamado. Ele não é se você quiser ser santo, né? É um chamado de Deus: sede santos porque eu sou santo. Quem aqui está disposto a atender esse chamado? Quem aqui quer chegar lá no céu e ver a glória do Pai, né? A igreja gloriosa de Cristo vai se levantar e vai dizer assim: Pai, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade e o teu querer. Amém? 1 Coríntios 15, 54 diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi, ó morte, pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu não sei quanto a vocês não, mas eu fico muito feliz ao ler isso. O nosso trabalho não é em vão. A nossa busca pela santidade, ela vai ser honrada. Deus honra os seus filhos, os filhos obedientes, os filhos que escutam a voz do Espírito Santo e se guiam por ela, para satisfazer as vontades dele, não a nós. É se submeter a Deus. Então, meus queridos, para a gente encerrar, porque já deu minha hora, o que eu queria dizer para vocês é: só tem um único caminho que leva ao Pai. E esse caminho não é o que você quer, não são as suas vontades, as suas emoções, e nem as suas convicções. Esse caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos nos colocar, nos prostrar e reconhecer de fato que é Ele que é o único caminho que vai nos levar ao Pai. Como eu disse, não existe plano B. É o plano A, é o plano do amor de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua criação. Então é isso que Ele espera de nós, uma vida em santidade, uma vida repleta de eis-me aqui, Senhor. Está achando que para mim foi fácil estar nesse lugar aqui agora? O meu ímpeto foi dizer não. Falei: não quero. Não quero. Mas Deus falou assim: filha, não é a sua vontade, é a minha. A Paula está ali, né, Paula? Você lembra do episódio, né? Chorei igual criança, soluçando. Não quero. Não quero saber, filho. E eu sou uma filha obediente. Falei: tá bom, pai, eis-me aqui. Até ontem à noite eu não sabia o que eu ia pregar. Né, Rafa? Mas Deus colocou essa palavra no meu coração, porque Ele falou assim: filha, você tem propriedade para falar nisso. Porque há 1 ano atrás Deus falou comigo: filha, eu estou te separando, porque eu tenho algo maior para você. Então, gente, Deus está querendo separar algumas pessoas aqui hoje também. E você está disposto a pagar esse preço? Por mais que a sua perna esteja bamba, a mão tremendo. Estou tentando disfarçar. Mas é Deus quem nos capacita. Não pense que você é incapaz de cumprir a obra de Deus, porque é o Espírito Santo
que está dentro de nós, que vai nos conduzir a fazer o que é certo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa porção da Tua palavra que o Senhor derramou sobre nós nessa manhã. Deus, nós nos colocamos hoje, meu Pai, submissos à Tua vontade. Nós nos rendemos, Pai, nós nos prostramos aos Teus pés, para que a Tua vontade seja feita em nós. Que a beleza da Tua santidade, Senhor, venha nos constranger de tal forma, Deus, que aquele pecado deixe de existir, que essas vontades sejam colocadas, meu Pai, debaixo dos estrados dos Teus pés. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te adoramos e nós te agradecemos pelo Teu sacrifício por nós, porque o Senhor mandou o Espírito Santo de Deus para ficar conosco até a consumação dos séculos. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa manhã, podendo respirar, podendo andar, podendo correr, podendo te adorar, poder olhar para a Tua face, contemplar a Tua glória. Oh Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar nos convencendo de todo o pecado, por estar nos lavando, por estar nos levando a um caminho único, a um caminho que vai nos conduzir à presença do Pai. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome nessa manhã, já te agradecendo por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Pai, que essa palavra venha frutificar no nosso coração, venha trazer para nós o entendimento real daquilo que o Senhor espera das nossas vidas, e que nós possamos entender que o nosso chamado é a santidade e que o nosso propósito é nos relacionar com o Senhor e te amar cada vez mais. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Deus, Ele é bom. Nós somos chamados a esse lugar de santidade. Josué, quando estava para entrar na terra prometida, a palavra de Josué 3:5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa é a palavra a nós, a cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele, em determinado momento da sua caminhada, ele fala: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio. Mas quando ele chega lá no final, ele vai declarar assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida do cristão, dentro disso que a Vanusa trouxe, da santidade progressiva. Wesley, ele fala, tem uma frase dele que fala que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Todos os dias eu e você somos chamados a nos santificar, a ir para Ele. Pai, em nome de Jesus, que em todo tempo tomemos essa decisão de nos lançar mais, de ir mais para a Tua presença, de, ó Pai, ter a coragem de entregar e confiar tudo nas Tuas mãos, deixando de lado tudo aquilo que nos embaraça, ó Pai, vivendo uma vida de completa dependência do Senhor, sabendo que o Senhor é suficiente, o Senhor basta. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos e queremos todos os dias andar e viver nesse lugar de santidade. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra. Que agora nesse segundo momento, Deus, também a Tua palavra venha mais forte ainda, também nos ensinando, ó Deus, ó Pai, direcionando, abrindo os nossos olhos, para que possamos compreender a Tua vontade. E o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, o poder e a consolação do Espírito Santo
esteja contigo não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós então temos uma mudança aí. Os irmãos que estão, reunidos aí, unidos com Cristo, vão ficar aqui no templo hoje. Então Deus abençoe aí, em nome de Jesus.